Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não entrareis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim como o que me come viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, durante toda esta semana, nós escutamos no Evangelho o discurso do pão da vida, fracionado, o capítulo 6 de João, nos vários dias das missas diárias. Trechos que foram sendo construídos num grande discurso, onde Jesus se apresenta como realmente o pão que desce do céu. É muito importante lembrarmos que para os judeus do Antigo Testamento, e ainda na época de Jesus até hoje, falando dos grandes feitos de Deus em favor do seu povo, está um ponto: o Deus que os tirou do Egito, naquela noite em que foi colocado o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, e eles apressadamente comeram o cordeiro imolado. Segundo, a passagem pelo Mar Vermelho. Se você perguntar a um judeu, ele vai naturalmente falar da pedra que eles tinham sede e Moisés bateu e jorrou água. Mas, não menos, e eu deixei por último, só para encaminhar o próximo assunto, quando eles estavam com fome, eles não falam tanto das codornizes que Deus mandou, mas do maná, que era como que uma semente que vinha. Os estudiosos hoje, existe um livro, Êxodo, de Pixley, que fala que era uma árvore que soltava como que uma semente, uma resina, e essa semente macerada era recolhida e era como que um pão, como que, mas não, era tão forte essa experiência do Deus que lhes deu de comer, que na arca oficial, que era lugar onde Javé se comunicava com o povo, dentro da arca, feita de acácia, uma das
madeiras mais duras, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dela, além do cajado de Arão, além das tábuas da lei, havia um pouco de maná. Tão forte é o significado deste Deus que deu de comer ao seu povo. Então, para as primeiras comunidades cristãs, para Jesus e as comunidades cristãs, era muito forte isso. E o judeu falava: Deus, Moisés nos deu de comer. Jesus corrige: não foi Moisés, mas foi vosso Pai que está no céu. Eles comeram do maná, é verdade, mas morreram. Tanto que assim que o povo chegou no lugar onde começaram a ter comida, o maná cessou. Jesus disse: eu quero lhes dar um pão que é infinitamente superior ao maná. O maná leva à sepultura, como todos. Eu quero lhes dar um pão que, tendo comido, não terão mais fome, não terão mais sede, e os levará para a vida eterna. Então, toda essa semana, até para muitos que é de missa diária, foi um tanto cansativo. Mas este é o ponto. Jesus eucarístico. E por isso a importância da missa. Não sei como que as outras religiões, nossos irmãos separados, podem negar a presença real da Eucaristia. Não sei como. Se Jesus é tão claro em João 6, se não tem como negar, quando ele tomou o pão e disse: tomai e comei, tomai e bebei. Por isso que nós vemos que muitas pessoas, quanto mais estudam a Sagrada Escritura, acabam voltando para o catolicismo. Do outro lado, falo isso não com desdém, falo isso com tremenda responsabilidade que nós católicos temos, no zelo, no amor, na defesa, na adoração a Jesus Eucarístico. Repito, se nós de fato temos a presença real da Eucaristia, é muito triste pensar que um católico não tenha esse amor. É muito triste pensar que um católico deliberadamente deixa de comungar. É difícil pensar que os pais não formam os filhos no modo antigo, gente. Isso não é ser caduco. Isso não quer dizer que a pessoa está fora de moda. Não está fora de moda batizar, fazer primeira comunhão, crismar. Não está fora de moda, pais. Digo isso porque se tudo que estamos ouvindo a semana inteira sobre a Eucaristia nos dá responsabilidade enorme com a Eucaristia. E somos nós católicos, uma responsabilidade tremenda. Se nós não adorarmos Jesus Eucarístico, ninguém o fará. E falando sobre, estamos em plena novena de Jesus Misericordioso e Santa Faustina Kowalska. O que é que Jesus disse de almas que cometem profundos agravos a Jesus? O que são esses agravos a Jesus? Sabe o que é? Não valorizar o que Ele nos deu. Você sabe que uma das formas de desamor é o descaso. Pior coisa para quem é casado ou quem tem uma amizade, essa amizade não vai longe. Se a pessoa não é capaz de lembrar
da pessoa da semana inteira. Se em casa não há gestos de carinho, de afeto, esse não amor é um desamor. Esse não zelo é um desamor. Então eu fico indignado de ver católicos, pessoas que eu esperava atitude diferente. Eu não comungo, eu não vou à missa todo domingo, não me faz falta. Não me faz falta. É vergonhoso no mínimo, mas isso denota uma patologia espiritual, uma doença espiritual. E aqui fecho esse introito, que isso é uma introdução, para me ater no evangelho de hoje. E vou pegar duas frases somente. Uma, porque o texto pediria mais, mas para fazer o gancho com a conversão de Paulo. Escute o que Jesus disse. Então nós partimos de um ponto pacífico. Jesus está na Eucaristia. Ele é o alimento salutar. Ele é verdadeiramente corpo, sangue, alma, divindade. Quem comer deste pão não mais terá fome. Quem comer deste pão nunca mais terá sede. Então, já partimos do princípio. Eucaristia é Jesus. E quem não comer deste pão, morre. Todos vamos morrer, Padre. Por favor. Eu estou falando que todos vamos morrer. Mas quem come da carne e do sangue de Jesus morre biologicamente, mas vive eternamente. Jesus diz algo aqui: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida em vós. Eu quero ficar este ponto e um segundo. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja, a partir do momento que comemos e entremos nessa intimidade com Jesus, teremos vida em nós. Não o fazendo, não teremos vida. Aí que nós faço o gancho para Paulo. Foi lido toda a conversão de Paulo. O dia da conversão de Paulo é outro, mas hoje, na sequência dos textos dos Atos dos Apóstolos, textos sequenciais, fala de um homem que essa semana eu preguei, um Saulo que estava ereto, com uma empáfia, onde aqueles que apedrejavam Estevão colocavam seus mantos nos pés. O texto que foi lido fala de Paulo. Olha o que fala de Paulo. Começa assim, uma palavra fortíssima que Lucas escreve de Paulo. E olha que Lucas foi discípulo de Paulo, mas não mede palavras. Saulo, sabemos que é Paulo. Lembra o gancho? Quem come da carne, quem bebe do sangue tem vida. Saulo só respirava ameaça de morte. É de arrepiar, né? Você que está em casa, por favor, larga o WhatsApp. Deus não vai falar no WhatsApp com você não, minha filha. Vai falar a dona Mariquinha, o Zericota, que vai falar mal da vida alheia. Abra o aplicativo. Você que está na igreja, veja as primeiras linhas do video wall. Saulo só respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote. Como é que era o nome do sumo sacerdote? Caifás, Anás, o mesmo que mandou matar Jesus.
Não brinca com Saulo, não. Ele era baixinho, parrudinho, é essa a descrição, feio que dói. São Paulo não briga comigo, são as descrições que fazem dele. Careca, pernas curtas, tronco grande. Era essa a visão de Paulo, mas era um homem baixinho e enérgico. Paulo tinha uma energia impressionante. Pediu-lhe cartas e recomendações para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que se encontrassem seguindo o caminho. O caminho era o título para os que depois serão chamados cristãos na comunidade de Antioquia. Mas veja o começo, só respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Era raiva, um pouco de ódio. E nosso Senhor tinha dito: chegará o dia em que eles os matarão pensando estar servindo a Deus. E Paulo sentia isso. Eu estou defendendo o Deus verdadeiro, ele não conhecia Jesus. Isso vai ser para ele um espinho na carne. Mas sem me delongar mais, que isso ficaria por um retiro lá na terra prometida, se Deus quiser, que vai ser mais do que uma vez no ano. O que aconteceu? Quando ele foi encontrado por Jesus, não foi Paulo que encontrou, foi Jesus que o escolheu, Jesus que se manifestou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês escutaram? Ele caiu. Se caiu do cavalo, eu não sei. Se ele estava de pé e caiu, o fato é que ele caiu e ficou cego. Por que me persegues? Quem és tu? Sou Jesus o Nazareno. Ficou cego. O que é esse ficar cego? É a vida que entrou nele. Ele precisou, sabe, esses dias eu pensando, tem horas que você manda tanto comando para o teu computador, se ele não tem muita memória, que ele trava. Aí você precisa resetar. Celular também, de vez em quando você perde o comando. Perde ou não perde? Você vai mandar tudo errado, você tem que ligar e desligar. Esse cegueira de Paulo foi ligar, desligar, foi resetar a vida, foi entrar a vida de Deus. A hora que ele se levantou, a hora que ele abriu os olhos, ele já estava diante de Ananias, e diante de Ananias foi batizado, a vida entrou em Paulo. Termino dizendo, estamos na vida de Cristo, já apagamos, demos um liga-desliga dentro de nós, já conseguimos fazer este processo de tirar as escamas para enxergar o mundo como ele é e não a partir da minha miopia espiritual? Que Deus nos ajude. Amém.